num discurso protocolar do presidente do Supremo, um recado sobre os riscos à democracia em ano eleitoral. Jair Bolsonaro, seu principal destinatário, não estava lá para ouvir. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, dia em que começou o ano judiciário brasileiro, com o início dos trabalhos nos fóruns e tribunais em todo o país. E como todos os anos, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal fazer o discurso de abertura. Assim como em 2021, a tarefa foi do ministro Luiz Fux, em seu segundo ano de mandato à frente da mais alta corte do país. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Você ouviu aí um trecho do discurso do Luiz Fux nesta terça-feira em Brasília. Um discurso que mostra uma apreensão com relação às eleições marcadas para outubro. É um discurso que também parece ser direcionado a uma pessoa que tinha confirmado presença na sessão de abertura do ano judiciário, mas que acabou não comparecendo. O presidente Jair Bolsonaro. Quem representou o Executivo Federal na sessão foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Além dele, acompanharam o evento o Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bolsonaro desmarcou sua presença de última hora, na segunda-feira, para sobrevoar cidades do estado de São Paulo afetadas pelas chuvas. A viagem foi o argumento apresentado pelo presidente para não ir à sessão. Mas tem um contexto que poderia tornar sua presença um tanto incômoda. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tinha determinado que o Bolsonaro fosse à Polícia Federal na sexta-feira, dia 28 de janeiro, para prestar depoimento no âmbito de um inquérito no qual ele é suspeito de crimes por ter vazado informações sigilosas, isso depois de ter mostrado ao público dados de uma investigação policial. Vamos então retomar esse episódio. Em agosto de 2021, Bolsonaro estava no auge da sua campanha de descredibilização da segurança das urnas eletrônicas. Nesse contexto, ele divulgou nas suas redes sociais e numa entrevista à Rádio Jovem Pan uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao sistema interno do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, na disputa de 2018. O ataque não teve qualquer efeito sobre a apuração eleitoral, embora o presidente tenha dito o contrário para os seus seguidores. Depois disso, os ministros do TSE, incluindo o próprio Alexandre de Moraes, que é integrante da Corte Eleitoral, encaminharam ao Supremo comunicações de crime contra Bolsonaro, pedindo que ele fosse investigado pela disseminação de notícias falsas no âmbito do inquérito das fake news, que é um inquérito que está em andamento desde 2019. No Supremo, Moraes, que é relator do inquérito das fake news, recebeu ele mesmo os pedidos e, antes de consultar a Procuradoria-Geral da República, órgão normalmente responsável pelo pedido de abertura de inquéritos, autorizou as investigações. A apuração sobre o vazamento se tornou um inquérito à parte, aberto em seguida, ainda em 2021. O Moraes entendeu que deveria permanecer relator também desse novo caso, que é, segundo ele, um desdobramento da apuração das fake news. Esse inquérito sobre vazamento de informações sigilosas já está no final, já tem um relatório. E entre todas as investigações em andamento na Polícia Federal contra o Bolsonaro, é nesse relatório que, pela primeira vez, os investigadores imputam um crime ao presidente, o de violação de sigilo funcional com dano à administração pública. O Alexandre de Moraes, então, determinou que o Bolsonaro prestasse um depoimento na Polícia Federal e deu ao presidente até o fim de dezembro para isso. A Advocacia Geral da União, que representa o presidente na causa, pediu mais prazo. Esse prazo foi estendido até 28 de janeiro. Então, às vésperas da data, a AGU apresentou um recurso contestando a decisão de Moraes de mandar Bolsonaro depor.
Só que aí então, quando o Bolsonaro estava para depor, a AGU apresentou um recurso contestando a decisão de Moraes de mandar Bolsonaro prestar depoimento, afirmando que o presidente não via necessidade de comparecer porque o seu depoimento pessoal não ia agregar nada ao caso. A Advocacia Geral disse ainda que a Constituição e precedentes do próprio Supremo asseguram a investigados e réus o direito de não produzirem provas contra si mesmos. O Alexandre de Moraes rejeitou esse recurso, que agora vai ser julgado em plenário. Isso desenha 2 caminhos. Um deles é os ministros endossarem a decisão do relator, do Alexandre de Moraes, e mandarem o Bolsonaro prestar depoimento presencial mesmo contra sua vontade. Nesse caso, a determinação do Moraes vai ser considerada legal, e o Bolsonaro pode até responder por crime de descumprimento de ordem judicial. Mas tem um segundo caminho. Os ministros podem considerar que o presidente de fato tinha direito de não depor na Polícia Federal. Esse tem sido o entendimento adotado no Supremo para casos parecidos, segundo especialistas ouvidos pelo Nexo. E então, a decisão do Alexandre de Moraes acabaria sendo derrubada. Essa não foi a primeira vez que um depoimento do Bolsonaro sofreu idas e vindas no Supremo. Isso já tinha acontecido em 2020, no inquérito que apura a suspeita de interferência do presidente na Polícia Federal para proteger aliados. Na época, o então relator do inquérito, o ex-ministro Celso de Mello, determinou que Bolsonaro depusesse presencialmente. O presidente recorreu pedindo que os esclarecimentos fossem prestados por escrito. O caso ia a julgamento no plenário naquele ano, mas acabou suspenso. Em outubro de 2021, quando os ministros iam se reunir de novo para decidir sobre o assunto, Bolsonaro disse que ia prestar depoimento presencialmente, o que acabou de fato acontecendo em novembro. A decisão do Bolsonaro de não prestar depoimento agora em janeiro de 2022 acendeu algumas luzes amarelas ali. Alertas sobre algo que já virou uma espécie de constante na realidade brasileira. O constante clima de tensão institucional, que às vezes desvala para ameaças de ruptura. A ação de agora, com o Bolsonaro se recusando a depor, não gerou tantas repercussões, até porque há questionamentos sobre os procedimentos adotados pelo ministro Alexandre de Moraes. O que a gente tem por hora são essas declarações de alerta do Fux pela preservação da democracia e também a ausência do Bolsonaro na abertura do ano judiciário. O episódio da ausência de Bolsonaro no depoimento marcado para sexta não gerou ameaça redobrada, recuo, acordo nem nada do tipo. Mas por que mesmo assim o Fux falou em ameaças às instituições e ao regime democrático? Em 2020, o Bolsonaro partiu para cima do Supremo, participou de manifestações que pediam o fechamento do Tribunal e do Congresso, sempre cercado por uma turma que queria até a volta do AI-5, o ato institucional da ditadura militar que intensificou assassinatos políticos no Brasil, intensificou a tortura e a censura às artes. Já em meados de 2021, o Bolsonaro atacou com muita intensidade o sistema eleitoral brasileiro, repetindo o que o ex-presidente americano Donald Trump tinha feito nos Estados Unidos depois de perder a eleição para o Joe Biden. Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas eram uma fraude, xingou os ministros do Supremo, botou tanques das Forças Armadas nas ruas no dia em que o Congresso votaria a criação do voto impresso, uma proposta que acabou rechaçada pelos parlamentares. O presidente também afirmou que não aceitaria o resultado das eleições de 2022. Além disso, convocou manifestações de rua depois que aliados foram alvos de operações do Supremo. O presidente também disse que não cumpriria mais ordens do ministro Alexandre de Moraes. Depois das manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, o presidente recuou e fez uma trégua com o Supremo. Reduziu a pressão dos ataques contra o sistema eleitoral brasileiro e o tom das suas declarações contra os outros poderes. Mas essa tensão com relação às eleições presidenciais de 2022 se mantém. Em janeiro, a ONG Human Rights Watch, uma das mais importantes do mundo, apontou no seu relatório atual que a eleição brasileira tem que ser acompanhada com muita atenção no mundo todo, devido às seguidas ameaças de Bolsonaro. O presidente passa por um momento difícil no seu último ano de mandato. Ele convive com seus mais baixos índices de popularidade e, pesquisa atrás de pesquisa, aparece sempre em segundo lugar nas intenções de voto, muito atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo depois de ter reduzido o tom, cientistas políticos afirmam que os ataques anteriores do Bolsonaro ao sistema eleitoral continuam sendo motivo de preocupação. Esses especialistas citam como exemplo a invasão ao Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021,
que veio depois das investidas do Trump contra o sistema eleitoral americano. Nessa data, seguidores do Trump invadiram o Congresso dos Estados Unidos quando a vitória eleitoral de Joe Biden ia ser formalizada pelos congressistas. Momentos antes, Trump tinha feito um comício incitando os apoiadores a impedir o que ele vinha vendendo durante meses de forma mentirosa como uma fraude eleitoral. Biden teve a vitória formalizada, foi empossado, mas o episódio deixou 5 mortos. Simbolizou a regressão democrática no país sob o mandato de Trump e virou um grande trauma nacional. A preocupação é que algo parecido ocorra no Brasil. O Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas, foi um dos cientistas políticos consultados para um texto publicado pelo Nexo em 2021 sobre esse tema. Ele disse o seguinte, abre aspas, se o Bolsonaro conseguir mobilizar uma parcela significativa dos seus eleitores, isso já é um número suficiente para gerar o caos. Por mais fraco que ele esteja politicamente, mais força ele vai tentar demonstrar, fecha aspas. A projeção dos piores cenários possíveis tem guiado a atuação da cúpula do Poder Judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral nomeou como diretor-geral o general da Reserva Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Ele vai ser o responsável pelo funcionamento administrativo do Tribunal Eleitoral, assim como pela Secretaria de Tecnologia do órgão. A nomeação fez parte de uma estratégia para garantir uma ponte com as Forças Armadas e frustrar uma eventual tentativa de golpe por parte de Bolsonaro. Por outro lado, especialistas apontam que essa nomeação do general Azevedo e Silva é um precedente preocupante. Dizem que o militar estaria sendo colocado no cargo para ser uma espécie de avalista das eleições, e que isso não é bom para um regime democrático. Azevedo e Silva, que vale lembrar, já tinha sido assessor do Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal em 2018, quando houve as últimas eleições presidenciais. Há quem avalie que, mesmo que tudo dê certo, a democracia brasileira já sofreu uma erosão considerável, mesmo com recados como o que o Fux deu hoje na abertura do ano judiciário. Uma das analistas que aderem a essa linha é a cientista política Thalita Tanchait, do Observatório Político Sul-Americano, que também falou com o Nexo em 2021 sobre o tema. Abre aspas para ela. Mesmo se Bolsonaro deixar o poder no rito democrático, que Brasil é esse que ele está deixando? É um país que já vai ter regredido democraticamente. Um crime bárbaro contra um refugiado congolês no Rio de Janeiro chocou o Brasil. Um crime com muitas perguntas sem respostas, mas que de cara já explicita algumas dimensões da sociedade brasileira. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. O assassinato do jovem congolês Moise Kabagambi na semana passada no Rio de Janeiro abriu um debate no Brasil sobre xenofobia, racismo e aporofobia, que é a aversão aos pobres. O Moise tinha 24 anos. Ele tinha chegado no Brasil em 2014, aos 11 anos de idade. Junto com o que restou da família dele, Moise fugia da guerra civil em seu país de origem, que é a República Democrática do Congo, e começou uma vida aqui como refugiado, que é aquela pessoa que recebe autorização para viver num lugar de maneira protegida, porque conseguiu comprovar que em seu país de origem corria risco de vida por perseguição numa situação de grave e de reiterada violação dos direitos humanos. Moise foi morto há pouco mais de uma semana. Ele foi espancado, segundo a família, por 5 homens, quando foi a um quiosque na Barra da Tijuca cobrar uma dívida de trabalho. Os relatos sobre o crime, feitos pela família, são brutais. Não é possível entender mais sobre o que de fato ocorreu, porque o inquérito corre sob sigilo na Polícia Civil do Rio. Eu conversei nessa terça-feira com diversos ativistas, acadêmicos e outros profissionais dos setores de imigração e de direitos humanos, para tentar entender se esse foi um crime de xenofobia, que é o nome dado ao comportamento de ódio contra estrangeiros. Para as organizações brasileiras, sobretudo para as organizações mais ligadas às questões raciais, o assassinato de Moise foi sim um ato de racismo contra um negro e de xenofobia contra um estrangeiro. Além disso, houve a discriminação por ele ser uma pessoa pobre. Organizações internacionais, no entanto, como a Human Rights Watch e o Acnur, que é o órgão da ONU que cuida de refugiados, se mostraram mais cautelosas. Disseram que não é possível tirar conclusões antes do inquérito.
As duas organizações deixaram bem claro, no entanto, que não desconhecem o peso que o racismo e o preconceito contra imigrantes têm no Brasil de forma geral. Seja como for, a morte de Moise, um jovem negro, estrangeiro e pobre, já se inscreve entre os crimes mais aterradores na longa lista de violências brutais que são cometidas todos os dias no Brasil, muitas vezes no Rio de Janeiro. Uma obra do metrô de São Paulo desmoronou e abriu uma cratera na Marginal Tietê nessa terça-feira. Quem explica o que aconteceu pra gente é a Mariana Vick, redatora do Nexo. Mariana, o que causou esse acidente? Segundo informações dadas à imprensa nessa tarde pelo secretário de Transportes Metropolitanos Paulo José Galli, o acidente foi causado pelo vazamento de uma galeria de esgoto. Galli disse que o solo provavelmente não suportou o peso da galeria, que passava 3 metros acima das escavações para a construção do metrô, e acabou se rompendo. Mais cedo, o Corpo de Bombeiros tinha levantado a hipótese de que uma máquina conhecida como tatuzão, usada para fazer as escavações do metrô, teria atingido uma galeria de esgoto ou o leito de um rio. Agora, o governo do estado descarta essa hipótese, mas diz ainda não saber o que causou o vazamento. E qual é o histórico de acidentes no metrô de São Paulo? Pois é, esse não foi o primeiro grande acidente do metrô de São Paulo. Em 2007, na construção da atual estação Pinheiros, da linha 4 amarela, um deslizamento de terra abriu uma cratera na Marginal Pinheiros. O buraco tinha 80 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. 7 pessoas morreram e mais de 70 famílias foram removidas da região na época. Outros acidentes de menor proporção ocorreram em outros anos. Em 2014, a queda de uma viga matou um operário e feriu outros 2 que trabalhavam nas obras da linha 17 Ouro do monotrilho. E em 2021, o desabamento de uma estrutura de metal em obras da linha 5 Lilás deixou 2 feridos. Existem ainda outros exemplos considerados menos graves que o de agora e o de 2007. Esses acidentes voltam nossa atenção para as obras do metrô de São Paulo. Inaugurada nos anos 70, a rede tem hoje mais de 90 estações e 104 quilômetros de extensão na capital e região metropolitana. Apesar de ser a maior do Brasil, ela ainda é considerada pequena em comparação com a de grandes metrópoles, e sua expansão tem sido marcada por um quadro de lentidão nas obras, promessas não cumpridas e prejuízos. A própria linha laranja, que está no centro do acidente dessa terça-feira, tinha previsão de ser concluída em 2019. Agora essa previsão foi adiada para 2025. Valeu, Mariana. O texto dela você lê no nexojornal.com.br. Do recado do Supremo sobre os riscos à democracia em 2022, passando pelo crime brutal contra um refugiado congolês no Rio, até chegar em mais um acidente no metrô de São Paulo, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde e Conrado Corsalete, participação de João Paulo Charlot e Mariana Vick e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais.